Bom dia, Anderson. Tudo bom, Como é que você cara? está, meu querido? Tudo bem, e você? Bom, tenho certeza que a Raik vai trazer bastante novidade hoje para a gente aqui no CT. Vamos trazer algumas novidades e algumas aplicações um pouco diferentes de produtos para a área de aeroportos, né? Ah, legal. Então, sua apresentação, você tem um PowerPoint aí, a apresentação já está já no jeito. Já está no jeito aqui. Então, tá bom. Só lembrando, para quem está acompanhando a gente, que vai entrar daqui a pouquinho, para você, Carlos, são 20 minutos de apresentação, então a gente vai tentar fazer um bate-papo bem dinâmico. Eu vou sair, você fica à vontade, qualquer coisa, só me chamar. E quando faltar uns 5, 3 minutinhos para terminar, eu volto, a gente faz um bate-papo de encerramento final, beleza? Tudo bem. Então, tá bom. É um prazer conhecer você e bora lá. Prazer é meu. Bom, pessoal, bom dia. Vamos falar um pouco sobre as soluções inteligentes aí para aeroportos. Então, a gente vai falar de algumas soluções que são um pouco, digamos, não tão usuais, a gente falando somente de vídeo e tal, a gente vai falar de algumas soluções, alguns produtos novos também que a gente tem aqui. Então, vai ser bem interessante aí para a gente passar algumas informações bem novas e legais para vocês. Falando um pouco de ruas, né, dos aeroportos, normalmente a gente vê uma rua principal chegando ao aeroporto, né, mas existem outras ruas que a gente acaba tendo para ir em alguns locais, como docas ou o próprio estacionamento, né. Então é muito importante a gente fazer o monitoramento dessas ruas, né? Não somente da rua principal, mas também das ruas que a gente tem em torno do aeroporto, né? Porque é uma área de segurança, então a gente sempre tem que checar qualquer tipo de problema que venha acontecer, não só na área de segurança, mas também na área de qualquer problema de trânsito, né? Então, quando a gente fala aí de ruas, o melhor modo que a gente pode ter é fazer como se fosse um pórtico, né, com diversas câmeras. Para esse tipo de solução, nós podemos ter duas opções. Elas podem ser utilizadas em conjunto ou a gente pode utilizar somente uma, sem problema nenhum. A primeira opção, a gente pode trabalhar com câmeras que são fixas. Essas câmeras a gente pode utilizar somente câmeras LPR para fazer uma leitura de placa. A gente pode utilizar uma câmera, que no caso a gente tem uma que é tudo em um, que a gente chama, né? Que é uma câmera que já tem LPR, ela tem um radar, que você consegue fazer medição de velocidade, lógico, não para aplicar multa, mas para você ter alguma ação, caso tenha alguém em alta velocidade, né? Mas para, a gente fala mais em segurança, né? E não em aplicação de multas, né? Existe um terminal que a gente pode já aproveitar as câmeras que a gente já tem e utilizar esse terminal para fazer análise, não só de placas, mas também outras análises como estacionamento irregular, né? Imagine você chegando no aeroporto, aquele monte de gente querendo chegar ao mesmo tempo, né, horário de pico, e daí tem uma pessoa com um carro estragado ou parado de forma irregular, né? Então, com essa solução de vídeo, você consegue analisar e tomar ações bem mais fácil, né, utilizando a inteligência da câmera para te ajudar a ter mais segurança, né? Hoje tem uma segunda opção, essa segunda opção é bastante utilizada em rodovias também, né, que é uma câmera PTZ, que ela é voltada para esse mercado de tráfego, né, para trânsito mesmo. Essa câmera PTZ, por exemplo, você consegue checar estacionamento irregular, se tem um pedestre numa área que é somente de veículos, né? Isso acontece muito, acaba sendo perigoso, às vezes tem ruas que são rápidas ou ruas grandes, né? Muitas vezes elas podem ser até rodovias, né, que chegam até o aeroporto, mas estão na área do aeroporto. Então é bem interessante você ter esse analítico de pedestres também, né, para você ter um alarme rápido, informando que existe um pedestre numa área que não deveria ter pedestres, somente veículos, ou o contrário também pode acontecer, né? Você pode ter essa câmera checando uma área que só deveria ter pedestres e existe um veículo ali dentro, né? Então você consegue ter esse alarme também. Então a câmera PTZ, a, a, uma outra função que ela tem, já que ela carrega, é a busca
das evidências, né? Então, você pegou um carro que está com estacionamento irregular, ele está parado onde não deveria, né? Você pode estipular um tempo, por exemplo, 10, 15, 20 segundos, né? Então, depois que esse tempo, ele pode pegar e coletar uma evidência. A evidência em si é uma foto, né, do veículo, e ele faz a leitura automática da placa desse veículo. Então, você consegue aí ter uma ação bem mais rápida, mais efetiva, utilizando aí tanto ela como uma câmera fixa, né, no ponto fixo, e você pode também criar algumas rondas para ela fazer em pontos específicos, e o analítico vai estar rodando em todos esses pontos. Cada ponto você pode ter um desenho de pistas diferentes, né? Porque cada ponto você vai ver que a pista vai ser um pouco diferente de cada um pelo ângulo, inclusive, né? Então, toda essa informação, ela vai para o centro de controle. Podemos utilizar o nosso VMS ou utilizar um VMS de terceiro também por integração. Não tem problema nenhum, né? Já falando de estacionamento, no painel de shoppings, a gente falou bastante dessa solução. Então, caso você tenha interesse em saber mais dessa solução de estacionamento da Hikvision, eu oriento vocês a procurar a nossa apresentação no painel de shoppings, né? Esse painel a gente explicou bastante sobre o estacionamento guiado, né? A Hikvision, ela tem tanto soluções para estacionamento como para entrada e saída de veículos, né? Estacionamento não só guiado, a gente também tem uma solução de estacionamento para áreas abertas, então fica bem mais fácil de você fazer o controle tanto de áreas fechadas como áreas abertas, né? O guiado normalmente a gente utiliza em áreas fechadas, e em áreas abertas a gente utiliza um sistema que é mais para contagem e ocupação de vagas, né? Então, na parte de entrada e saída de veículos, a gente vai utilizar sempre uma câmera LPR, né, para leitura de placas. Essa câmera, nosso algoritmo, ele é muito rápido, então, em menos de um segundo, ele já está enviando a placa para o VMS, ou ela mesma pode fazer a abertura dessa cancela. Ela pode ter uma lista de placas permitidas dentro dela, né? E ela mesma fazer a abertura automática. Às vezes é um carro de alguém que já trabalha no aeroporto, ou às vezes é uma área de carga que tem algum caminhão, alguma van que é do aeroporto, então ela pode ser feita essa abertura diretamente pela câmera, ou mesmo isso pode ser feito pelo nosso software ou um VMS de terceiros também, sem problema nenhum. A gente tem uma acuracidade aí bem alta para esse tipo de câmera LPR, né, para entrada e saída de veículos. Então, a gente tem essa solução também que contempla dentro da solução de estacionamentos, né? Quem nunca chegou no estacionamento do aeroporto e pensou, aonde ficou meu carro? Eu não sei onde está meu carro, né? Isso aí é uma dúvida aí que muitas pessoas já tiveram, né? Dependendo ainda do aeroporto. Vamos pegar, por exemplo, o Guarulhos. O Guarulhos é muito grande, então a gente tem vários estacionamentos, né? Às vezes fica bem difícil de eu saber onde eu deixei meu veículo. Então, dentro da solução de estacionamento guiado da Hikvision, a gente também tem essa opção de você fazer busca do carro, da localização desse carro pela placa. Você pode simplesmente colocar uma parte da placa, ou a placa completa, né? Lógico que se você colocar uma parte da placa, você vai ter várias correspondências, né? Às vezes, as 3 primeiras letras, aí você vai ter que achar o teu veículo ali. Mas fica muito mais fácil, porque você pode chegar num totem, clicar em buscar o meu veículo, né? Coloca uma parte da placa ou a placa completa, ele vai exibir para você as correspondências ali do que tem de veículos com aquela placa, né? Ou com aquela parte daquela placa, né? Normalmente, quando você colocar o teu veículo, ele vai aparecer somente o seu, né? Com a placa completa. E você vai ter uma rota mais rápida, ele vai te informar qual que é a rota mais rápida e mais fácil para você chegar no seu veículo, né? Então, você não precisa mais sair tirando fotos, né? Normalmente o que a gente faz chegou no ponto, a gente acaba tirando uma foto com o celular, informando ali que o nosso carro estava naquela posição, né?
E assim que o seu veículo sair, você vai ter a luz que indica a ocupação da vaga, né, ficando verde e liberando no painel, né, no LED de orientação, essa vaga a mais. Falando um pouco de lobby, então a gente tem lobbies muito grandes, ou até mesmo área de embarque muito grandes em aeroportos, né? Então, uma das opções que a gente tem são as câmeras panorâmicas. Então, você pode ter uma visão muito grande, muito ampla, né, para você ter uma visão total daquele lobby, né, aquele saguão. E caso você queira ter mais detalhes, você pode utilizar uma câmera panorâmica com uma PTZ integrado. Então, aqui no vídeo, a gente vai ver que você pode selecionar áreas, né? Então, a gente pode selecionar uma área de interesse na própria imagem panorâmica. Embaixo nós temos a imagem da PTZ, né? Ela acaba indo para aquele ponto e mostrando o que aquela imagem que você necessita, né? Então, fica muito mais fácil de você trabalhar com essas imagens panorâmicas em conjunto com a PTZ. Caso você veja algum problema, algum detalhe que você precisa ter no saguão ali do aeroporto, ter uma movimentação suspeita, você pode selecionar a área que a própria PTZ ela vai já chegar, fazer o zoom naquela área, né? Essas câmeras elas trabalham bem em ambientes de baixa luminosidade, né? Quando a gente fala de imagens panorâmicas, a gente está falando de alta resolução, né? Uma imagem com uma definição muito boa, e mesmo assim a gente consegue ter uma taxa de transferência mais baixa, né? Então a ideia é ter dois produtos em um, né? Então a gente tem uma imagem panorâmica e a gente pode ter uma PTZ junto com essa imagem panorâmica. A imagem panorâmica ela pode ser utilizada também na área de aviões, né? Então nós temos grandes áreas com vários fingers de entrada e saída de passageiros ali no avião, né? Então, com o nosso software, a gente pode, além de utilizar a imagem panorâmica para visualização, a gente pode incluir alguns links, né? Como se fossem alguns links na imagem. Então, vocês veem que tem várias caixas de texto, né? A partir do momento que eu clico naquela caixa de texto, ele pode chamar uma câmera que está visualizando aquele ponto, né? Então, você consegue ter um link como se fosse um mapa interativo, né, em tempo real, daquele ponto, utilizando uma câmera panorâmica em conjunto com o nosso software, né, o Hike Center. Perímetro é algo que é bem complexo, né, porque o aeroporto é uma área de segurança, então a gente precisa ter uma assertividade muito grande em qualquer tipo de alarme que a gente vai ter nessa área de perímetro, né. Então, se eu tiver, por exemplo, animais ou alguma coisa próxima, tiver muitos alarmes ou uma árvore, alguma coisa assim, a gente acaba desviando a atenção desse operador sempre, e ele vai acabar um ponto para pensar, bom, aquele alarme não é nada demais, mas naquele momento que ele não acabar não analisando aquele alarme, ele pode ser um momento que é efetivamente um alarme real, né? Então aqui a gente tem um vídeo, então a partir do momento que ele detectou que é uma pessoa, né? Eu delimitei uma área falando que aquela área, pessoas não podem entrar naquela área, né? A partir do momento que eu tenho animais, então a câmera ela tem um analítico que consegue identificar se é uma pessoa ou um animal, né? Então, caso eu tenha um animal, uma folha, alguma coisa invadindo aquela área, a câmera ela não vai passar o alarme para o centro de controle, né? Ele vai acabar ficando somente análise mesmo ali. Por exemplo, ali entrou na área, ela ficou vermelha, mas ela não alarmou, pois ele detectou que era um animal, né? Na área de armazéns, então, aeroportos, nós temos uma área bem grande de armazéns. Existem muitos produtos valiosos, né? Ou mesmo produtos, uma quantidade gigante, às vezes estão aguardando alguma inspeção da Receita, ou estão ali aguardando para retirada, ou vão ser enviados, né? Então, um dos pontos mais complexos é
essa prevenção de perdas, principalmente por pontos de calor ou incêndio, né? Então, a gente tem todo um combate e detecção de incêndio, né? Mas sempre é bom você ter uma análise e um aviso, digamos, mais rápido àquele problema que você está tendo, né? Então, a gente consegue fazer uma análise por uma câmera bispectro, né? Então, no caso aqui, está sendo feita uma simulação com uma chaleira ali, né? Mas poderia ser um ponto de fogo, né? Então, eu determino as áreas que são as minhas, digamos, os meus porta-pallet ali, né? Para ter um alarme mais efetivo, né? Eu consigo dizer porta-pallet tal está alarmando, né? Se eu tiver uma área, fica um pouco mais complexo às vezes de eu achar. Como essa câmera, é como se fossem duas câmeras em um, né? Então, ela tem uma câmera que seria ótica convencional, com uma imagem que a gente já conhece, e uma outra térmica. Então, essa câmera térmica, ela fica analisando a temperatura. Tem o mesmo princípio do que aquela câmera termográfica que a gente já conhece bem aí, né? Que a gente usou bastante agora na pandemia, para fazer medição de temperatura, mas no caso aqui ela está sendo utilizada para um uso diferente, né? Então, a análise de temperatura, a gente vai usar uma temperatura mais alta para entender se tem algum ponto de fogo acontecendo ou não. Então, a partir do momento que existe o alarme, o operador ele pode verificar uma imagem, tanto a imagem térmica como a imagem ótica, né, normal, ele consegue checar se realmente está acontecendo aquele evento, né? E a partir desse momento ele pode ter uma ação que seria mandar uma mensagem via rádio, né, pedindo para alguém checar em loco, né? Ou dependendo se ele utilizar o nosso software, esse alarme ele pode ser enviado por notificação num celular também do, da pessoa que faz a segurança, né, ou do bombeiro também. Uma outra solução que a gente pode utilizar bastante em aeroportos, porque no aeroporto a gente não tem só o caminhão de abastecimento, a gente não tem só o ônibus que faz aquele transporte, né? A gente chega no aeroporto, às vezes, descemos, quando a gente vê, a gente não está no fim, né? A gente está ali aguardando um ônibus pegar e fazer esse translado até o local de desembarque, né? Mas, assim, a gente pode utilizar essa solução não só para o ônibus, não só para o caminhão de abastecimento. Nós temos outros veículos que eles estão ali dentro do aeroporto, né? A gente fala dos tratores que fazem movimentação do próprio avião, das malas. A gente tem também os carros que ficam transitando, né? Como uma área de segurança, então é bem importante a gente ter essa evidenciação por imagem de caso aconteça qualquer tipo de problema, né? Então a gente pode ter uma câmera traseira ali que a gente consegue ter uma visão da parte de trás do veículo, né? Até ela pode ser utilizada como uma câmera de ré, né? Sem problema nenhum. A gente tem câmeras que podem ser instaladas na lateral do veículo, que são câmeras para ponto cego, né? Inclusive a gente pode rodar analíticos em cima dessa imagem, né? Para tentar prever e prevenir uma colisão do veículo nesse ponto cego, né? Mas a gente tem outras câmeras para uso interno e também para outros pontos do veículo, né? Todo esse sistema, né? Ele será ele ficará gravado dentro de um gravador de mídia, né? Que esse gravador ele tem um design específico para esse tipo de uso, né? Ele não é um gravador convencional, ele não é um DVR ou NVR convencional, ele é um mobile DVR ou mobile NVR, né? Que ele é específico para esse uso, para vibração, para calor, ele não tem nenhum tipo de ventilador, nada, ele somente tem uma dissipação de calor passiva, né? E nele você pode colocar, tem modelos com SD, tem modelos com HD, tem modelos com HD mais SD card, né? Então você tem várias opções de armazenamento, né? E nele você pode colocar acessórios, como o botão de pânico, caso o motorista tenha algum problema, ele pode apertar o botão de pânico, né? O monitor LCD, para ele ficar vendo a manobra, né, que a gente falou da câmera de ré, ou ele pode ficar vendo as câmeras para ponto cego também sem problema nenhum, e o intercom para ele poder falar
com o centro de vigilância ali, né? Então, esse equipamento, a gente tem também uma opção de uma caixa, que ela é específica para aguentar calor intenso, né? Caso tenha algum fogo, alguma coisa no veículo, ela pode ser gravada, tem até 64 GB que podem ser gravados nessa caixa, ela tem uma resistência maior, né? A caso o veículo pegue fogo, né? E temos as câmeras que estão instaladas, né? Esses gravadores eles podem ser tanto analógicos como IP. Tem modelos com 3G, 4G, Wi-Fi ou somente gravação, então existem várias opções. Essas informações podem ser enviadas tanto para um VMS como o nosso, como de terceiros, né? A gente tem alguns VMS já integrados, né? E, inclusive, existem câmeras ou gravadores que eles já têm analíticos, né? Temos ali a câmera de ADAS, né? Que seria câmeras que elas já prevêem colisão, pedestre, que você pode acontecer de você não ver um pedestre, e essa câmera ela já vai te dar um alarme dizendo que existe um pedestre, né? Um alarme de colisão. Nós temos a câmera DBA ali, que é uma câmera de análise de comportamento do motorista, né? No próximo slide a gente vai ver ali os analíticos que ela tem, é bem interessante. E também temos as câmeras ali de ponto cego que ficam montadas na lateral do veículo, né? Então aqui a gente tem alguns vídeos, né, mostrando sobre os analíticos que a gente tem naquela câmera DBA ou no próprio NVR, né? Então a gente tem um analítico ali para detectar se a pessoa está cansada, né? Então a gente consegue, o próprio analítico ele faz uma checagem da face, né, da pessoa. Ele tem alguns pontos aqui que ele usa para fazer análise se a pessoa está cansada ou não, os olhos, a boca, o nariz, as sobrancelhas, ele faz análise de todos esses pontos, né? Ou também fumando, caso o motorista esteja fumando, ele já tem uma análise automática para isso, né? Não é muito comum acontecer isso, mas é legal ter esse analítico. Usando o celular, ou ele dirigindo distraído, né? Olhando para os lados, ou sem cinto. Falando um pouco de lançamentos, nós temos essa câmera, que é uma câmera que ela tem zoom de 25 vezes. Então, essa câmera você pode utilizá-la em ambientes grandes, né, para cobrir grandes ambientes. Então, é uma câmera fixa com 25 vezes de zoom, uma câmera bem diferente, né? Então, caso vocês queiram saber mais sobre elas, eu deixei um QR Code ali no cantinho para vocês apontar o celular e ter mais informações dela, né? O foco dela é você diminuir a quantidade de câmeras em grandes ambientes, né? E já falando, existem outros modelos também com solar, com painel solar. Então, a gente pode utilizar essa câmera tanto em pontos de vigilância mais remotos, né, que é mais difícil você chegar com energia e rede, por exemplo, porque ela já contempla 4G, né? Hoje, a gente pode utilizar ela como uma câmera móvel em cima de um carrinho, por exemplo. Você quer visualizar alguns pontos, você pode colocá-la em cima de um carrinho e deixar ela móvel, né? Muito mais fácil do que você criar toda uma estrutura. Ela já tem ali uma bateria para 7 dias de duração, então fica bem mais dinâmico, né? Também deixei no cantinho ali um QR Code para saber mais sobre elas. E é isso aí, Anderson. Minha apresentação hoje foi essa. Cara, foi pontualmente às 10h29. Foi muito legal. Para quem quer saber mais sobre esses equipamentos da Hike, como é que faz? Nós temos nossos servidores, né, espalhados pelo Brasil. A gente também tem o nosso site, é um site bem completo mesmo. Então, caso vocês queiram ter mais informações, a gente tem esses lançamentos que eu mostrei, sempre estão no site lá também, os novos produtos. É legal sempre acompanhar, porque você sabe, a Hikvision ela sempre está inovando, ela sempre está criando novos produtos que sempre visam aí que o nosso cliente, né, tenha
mais soluções para entregar para o cliente, né? Não é só produtos que a gente quer que eles entreguem, sim soluções, né? Ser cada dia mais completas. Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de R$1 por dia? Sendo um membro do CT, você tem acesso a cursos e conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso cowork, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí, sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis, seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br, clique em Seja Membro. Seja membro, seja CT.